É, segundo jogo aí de eliminação. Segundo jogo de eliminação. Nós tivemos agora, durante a semana, contra o ABC pela Copa do Brasil. E agora, pela semifinal aí do Campeonato Carioca. Duas. Duas. Bom, vou fazer aqui a análise aqui desse jogo. Já estou com a cabeça fresquinha. Acabei de assistir agora há pouco, né? Mas como isso aqui estamos uma edição, que não é tão edição assim, né? Tá um vídeo gravado aqui. Vou fazer a minha análise aqui, tá? Vou falar pra vocês, na boa. Era uma eliminação que eu já estava já prevendo que iria acontecer por conta de algumas coisas, algumas situações que já estavam acontecendo, tá? Mas eu vou explicar dentro da análise, beleza? Antes de tudo, eu queria mais uma vez, tá? Pedir para você que está me assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui abaixo o que vocês acharam desse jogo aí, tá? Onde o Vasco, infelizmente, perdeu de 3-1 para o Flamengo, tá? Comente aqui abaixo quais são as suas ponderações, alguma coisa que vocês queiram falar ou desabafar, tá? Digita aí, comenta aqui abaixo aqui para eu poder saber qual o sentimento de vocês. Tem também minha página no Facebook para quem está assistindo pelo Facebook, tá? Então dá uma curtida aí, tá? Quem quiser curtir também a página para poder estar se mantendo informado com todas as notícias atualizadas, só dá uma curtida aí. E tem também aí a minha conta lá no Twitter, tá? A minha conta pessoal agregada aqui a Panorama Vasco, que é @87 Bruno Souza, tudo junto, repetindo, @87 Bruno Souza. Me segue lá que eu vou estar seguindo vocês de volta, beleza? Esses são os recados que eu estou passando para vocês. Vamos lá, vamos à análise. Lembram que nesses últimos vídeos que eu estava falando com vocês que se o Vasco não entrasse com ousadia, o time que vinha dando certo, a escalação que vinha dando certo, não pudesse ter botado em prática nesse jogo, que poderia melhorar, né, o desempenho da equipe, o resultado poderia ser diferente. Mas o Barbieri, né, não foi um cara com tanta humildade assim, né, de entender, né, uma leitura de jogo que o que ele tinha implantado no início estava funcionando bem e agora não está funcionando tão bem. Enfim, o resultado não poderia ser outro. Bom, a mudança que ele fez nesse jogo foi a trazer de volta o Rodrigo. Foi um ponto muito positivo, muito positivo. Por que eu digo isso? O Rodrigo, ele foi a proteção da defesa e conseguiu em diversas vezes anular as jogadas do Arrascaeta, como fez lá no primeiro jogo contra o Flamengo, naquele que ainda estava dentro da Taça Guanabara, né? E de repente, do nada, sem explicação óbvia, ele tira o Rodrigo. Depois da pressão da torcida, rede social, tudo mais, tal, ele foi lá, colocou o garoto de volta e inclusive fez uma grande partida. Fez uma grande partida. O Vasco no primeiro tempo tava até em cima, tava pressionando, tava tentando criar algumas situações de jogo. Mas se atrapalhava um pouco com as suas limitações. Por quê? Porque, por exemplo, o Alex Teixeira, que não estava mal na partida, muitas das vezes pegava a bola e tentava fazer o jogo fluir pelo meio. Das vezes que ele tentava fazer isso, funcionava. Então, por isso que eu estava sempre falando aqui no vídeo, pô, o Alex tem que jogar mais próximo do Pedro Raul, para ele poder, né, alimentar o Pedro Raul no último passe. E ele tentou fazer isso até com o Peck, inclusive. Então, o Alex Teixeira jogando próximo como segundo atacante ali com o Pedro Raul daria muito mais certo. Daria muito mais certo. Mas isso não aconteceu e ele insistiu de fazer de ponta. Ou seja, exigiu muito mais do Lucas Piton de ir até o fundo,
fazer os cruzamentos, fazer toda a jogada de linha de fundo, entendeu? Enfim, então esse aí foi um erro muito grave, porque você não deixou o time ofensivo. E esse jogo precisava do time ofensivo. O Flamengo deu diversos espaços, principalmente no segundo tempo. Então, assim, o Vasco, em toda a partida, esteve bem, jogou com intensidade, ganhou todas as bolas no alto, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Os laterais foram até bem. Teve um momento lá que o Puma deu uma falha logo naquele primeiro gol lá, que não conseguiu dominar bem, né? Que teve um contra-ataque lá que o Ayrton Lucas puxou o lance. E aí teve aquele lance do primeiro gol do Flamengo, né? Que foi o chute de fora da área lá do Pedro, que infelizmente desviou em alguém na área. Não sei se foi o Jair que a bola desviou nele, que quebrou o goleiro. O goleiro nem teve culpa nesse lance. E aí, meu irmão, teve alguns minutos até que o Vasco meio que desorganizou, né? Tava meio nervoso, tudo mais tal. Até que um pouquinho mais à frente, né, teve o gol de empate, que foi o lance do gol do Capaz, né? E aí o Vasco conseguiu depois ter uma calma, começou a meio que se organizar, tudo mais, começou a botar um pouquinho a bola no pé. Mas precisava mesmo botar a bola no pé para poder se ajustar dentro de campo. No segundo tempo, o Vasco também foi à frente e criou várias e diversas situações de lance de gol. Diversas. E não estava saindo, mas precisava de mais velocidade, precisava de alguém que desse opção para puxar o contra-ataque, até porque o Alex Teixeira se movimentou muito bem, mas já estava começando a querer mostrar sinais de cansaço. Então precisava de mais alguém para dar um suporte, para poder puxar com mais velocidade. É aí que eu digo para vocês, não seria ruim ele ter colocado logo o Eric Marcos para jogar. Ele podia ter botado o Eric Marcos já logo no início do segundo tempo, né, para poder criar alguma situação, dar velocidade, né? E ele sabe fazer lance de cruzamento para o Pedro Raul. E aí o negócio já não tava lá aquelas coisas. Já estávamos perdendo um pouco pela questão da escalação, né? Como eu já vim falando para vocês, nós já entramos no jogo já perdendo em escalação. E quando chega no segundo tempo, e aí que é uma coisa que, cara, aí é onde a gente costuma perder jogo. Nesse lance, o Pedro Raul estava bem na partida. Ele estava segurando bem a defesa flamenguista. Não sei da onde o Barbieri teve a ideia de tirar o Pedro Raul para botar o Ignaldo. Sendo que ele estava puxando o zagueiro. Todas as bolas que iam dentro da área, ele estava puxando o zagueiro em situação de deixar um jogador do Vasco sozinho para poder finalizar. Era só uma questão de tempo. Não se dá para tirar um jogador, né? Como exemplo, o Pedro Raul, e você não tiver uma opção viável para você botar dentro da área. Não dá. Aí ele entrou com o Ignaldo, aí ele entrou com... Depois ele mais alguns minutos depois ele entrou com o Eric Marcos, e depois ele entrou com o Barros. E aí que o Alex Teixeira já não estava dando sinais mesmo de meio cansaço, ele jogou o Alex Teixeira lá para ser um centroavante, e o Ignaldo virou uma espécie de ponta direita depois que teve que entrar ali mais para frente, ali o Orinão, para poder corrigir essa posição aí. Só sei que o negócio foi meio que bagunçando. Era só questão pontual, era só questão de ajuste e tudo mais que dava para encaixar certinho, e o Barbieri foi se perdendo nas substituições, né? E enfim, o Vasco estava indo bem. O Vasco tava, principalmente no segundo tempo, estava crescendo mais ainda, estava
Tava desarmando totalmente ali o Flamengo, ali toda hora roubando bola, tendo controle de contra-ataque, só que faltava encaixar, só faltava concluir. E um desses lances que o Vasco tava, isso já era, acho que é mais de, depois de 20 minutos do segundo tempo, e um desses lances lá, de toca de bola vindo lá da defesa, o Rodrigo se embolou com a bola, perdeu a bola, e eu acho que é o Matheus França que pegou a bola do Flamengo lá e saiu, né, em direção ao gol, mas não digo assim, direção ao gol, ele foi em direção à área, né, mas dava para ver que ele não ia em direção ao gol, então você poderia cercar, acompanhar a jogada sem precisar fazer alguma loucura. O Rodrigo acompanhou, depois veio o Capasso para acompanhar e ele me faz aquela loucura de fazer pênalti dentro da área. E só tinha o Matheus França levando essa bola, não tinha ninguém acompanhando ele dentro da área, lá do Flamengo. Ou seja, faltou maturidade e a maldade do Capasso. Quando soube que era ser pênalti, eu falei, mas esquece. Aí desandou a porra toda mesmo. Aí desandou tudo. Aí o Flamengo foi lá com o Pedro e converteu o pênalti. 2-1. E aí, irmão, aí o bagulho já tinha desandado, desorganizou totalmente o time já tinha, tentou criar alguma coisa, mas já estava totalmente perdido, né? Depois ele tentou entrar com o Nenê, tentar com o Orelano, enfim, não tinha muito o que se fazer. Não tinha muito o que se fazer. A gente estava próximo de realmente fazer o segundo gol. Mas aí essas pequenas falhas quebraram tudo. O Capasso estava sendo um herói na partida. Mas foi do céu ao inferno. E já nos acréscimos, num lance de falta que tinha lá do Flamengo lá, né? Ao Pedro, inteligentemente, ele deu o passe para encontrar na corrida ali o Ayrton. O Ayrton botou um pique em cima do Capaz, e o Capaz já estava já esgotado, já estava nem aguentando acompanhar o cara. Aí o cara foi lá, deu uma cavadinha, fez um gol em cima do Léo Jardim e fez o terceiro gol. Fechou a tampa do caixão. Esse aí é o resumo de tudo isso para vocês. Segundo jogo e o segundo fracasso. O que eu posso dizer para vocês é que o Barbieri é o principal culpado. E depois o Capasso foi o culpado, né? Principalmente mais no segundo gol ali do Flamengo, quando ele faz um pênalti totalmente desnecessário, imprudente e irresponsável. O que eu digo para vocês é o seguinte: a gente sabe, nós sabemos, todos os torcedores vascaínos, os mais racionais e não emocionais, sabemos que realmente o Vasco está num processo de reconstrução. Sim, nós sabemos. Nós jogamos contra um Flamengo que é uma das referências do futebol brasileiro. Sim, nós sabemos. Mas tínhamos condições na bola de virar o jogo tranquilamente. Se fizermos o certo, se o treinador tivesse feito a leitura correta do jogo. Porque quando chegou no segundo tempo, ele se perdeu, ele não sabia o que fazer. Toma decisões erradas. Decisão no qual interfere diretamente na partida. Ali naquele momento ele não poderia ter tirado o Pedro Raul, a não ser que se o cara tivesse cansado. Alex Teixeira até poderia sair do jogo, porque se movimentou muito bem na partida. Poderia sair de boa, tranquilão. Ele foi mexendo e criou uma bagunça ali no ataque. Criou-se uma bagunça ali no ataque. E ele botar o Egnaldo, que já não vinha sendo relacionado há um bom tempo nas partidas do Vasco, há um bom tempo,
mostra o tom de despreparo do Barbieri. E aí é o que eu falo pra vocês. O Vasco tem que abrir o olho, porque se não abrir o olho, com esse elenco que nós temos, vamos ter muito trabalho no Campeonato Brasileiro. Muito trabalho. E quando eu falo muito trabalho é porque é o que eu vou falar pra vocês. O Vasco não tem um grande time ainda. Mas nós temos que fazer o óbvio. O material que nós temos, nós precisamos utilizar com mais alta sabedoria. Nós temos jogadores ali que já conseguem encarar os desafios. O Rodrigo, Eric Marcos, Barros. São jogadores que entram na partida e jogam bem. Conseguem manter uma consistência dentro de campo. Deixar esses caras de fora é só prejuízo pro time. O Rodrigo melhorou muito a proteção da zaga. Tanto que o Arrascaeta mesmo quase não conseguiu criar alguma situação de jogo ali. O Eric Marcos, quando entrou no segundo tempo, ele começou a movimentar mais o ataque ali. Só que ele era para ter entrado no início, porque ali o lado direito do Flamengo estava totalmente vulnerável. Tava uma avenida aquele lado de lá. Se o cara tivesse ali, ele ia encontrar vários espaços. Depois você vai botar o Eric Marcos depois que os caras conseguem fechar o lado direito. Aí eu chego no segundo tempo, vou botar o cara para jogar lá. No momento que o treinador adversário vai e fecha a defesa ali naquele canto. E aí? O que eu tenho para dizer pro Barbieri é o seguinte. Ele começou um início de pré-temporada muito promissora com o Vasco. E hoje ele está totalmente perdido. Totalmente perdido. No jogo que precisávamos fazer gols, principalmente no primeiro tempo, com mais alta intensidade, ele se acovardou. Apenas achou viável só botar apenas o Rodrigo e mais nada. Ainda sacrificando o Alex Teixeira para jogar de ponta, sendo que nem mais ponta hoje em dia ele joga mais. Ele joga mais por dentro, pelo meio ali, onde ele conseguiu se encontrar, se encaixar dentro da equipe. E é isso. É um sentimento de fracasso, né? Apesar que eu falo para vocês, eu não levo o Campeonato Carioca como com grande importância, uma referência. O que doeu mais foi a Copa do Brasil, porque tinha uma referência, a gente recebia mais ali pela competição, né? E você ser eliminado já logo assim de duas tacadas em menos de 7 dias é complicado. E vamos ver o que a diretoria vai fazer. Eu acho que agora tem alguns dias aí para se preparar. Não sei se vai vir jogadores aí ou não sei como é que tá esse planejamento aí. Vamos ver. Vamos que nos aguarda aí. Agora só nos resta só o Brasileirão e mais nada. Não temos mais outra competição. Dedicação total pro Brasileirão. E vamos ver até onde esse time vai, né? Se chegar alguns reforços de qualidade, de repente pegamos aí a metade da tabela, uma vaga na Sul-Americana. Ou se fica nessa pegada, nessa mentalidade fracassada, vamos aí brigar mais um ano aí para não cairmos. Beleza? Então, essa é mais um vídeo que eu faço para vocês aqui, né? Quem gostou aí, deixa um like. Quem não gostou também, deixa seu dislike aí. Tanto faz e bola pra frente. A vida segue. E uma coisa que eu posso dizer pro rival é o seguinte: jogando esse futebol merda que estão jogando, vão ser vistos de novo e vão ser zoados. Só isso que eu tenho pra dizer. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tamo junto, é nóis.